Fala pessoal, mais uma vez aqui. Então, continuando a questão das propriedades dos fluidos, né, a gente vai falar aqui da densidade e massa específica. Tá? Muitas vezes a gente pensa assim, mas pô, né, os dois têm a mesma fórmula, né, a densidade ela nada é que massa dividida pelo volume, enquanto que a massa específica também é massa dividida pelo volume. Tá? Então, vamos entender esses dois conceitos, né, essa distinção. Tá? O que acontece, tá, pessoal? Quando eu considero, né, a densidade, eu estou olhando, de certa forma, a concentração de massa em um dado volume. Tá? Então, corpos mais densos, eles apresentam uma grande quantidade de massa e uma pequena unidade de volume, né? Por exemplo, o chumbo, né? O ar, por exemplo, ele tem uma baixa densidade. Por quê? Você tem pouca quantidade de massa e um volume muito grande. Tá? Agora, essa distinção entre essas duas, né, relações, ela se dá conceitualmente. Né? O que isso quer dizer? Quando a gente fala de densidade, eu estou tomando a massa em relação ao volume, normalmente o volume médio, sem fazer muitas considerações, tá? Ou densidade volumétrica média. Tá? A massa específica, ela olha, né, para uma ocupação mais adequada, ou seja, o volume, né, a massa de um corpo, pelo volume real ocupado. Aí você fala assim, mas como assim volume real ocupado? Tá? Aqui eu coloquei, por exemplo, um tijolo. Pessoal, quando eu pego o tijolo, por exemplo, tá? Se você observar ele, você vai ver na sua superfície, tá? Certos pontos que são chamados de poros, né? Então esse material ele tem uma porosidade. Então quer dizer que dentro da região interna dele tem espaços que não são preenchidos, né, pelo material, tá? Que são preenchidos por ar. Tá? Da mesma forma, existem regiões, por exemplo, do tijolo, onde que você tem uma concentração maior do material do que em outras. Certo? Ou seja, ele não é totalmente ocupado pelo material. Tá? Então, quando a gente mede o volume, né, tiramos as dimensões, tudo bonitinho, fizemos o cálculo do volume, nós temos um volume médio de ocupação pelo material e não exatamente o volume do material. Então, isso nos leva a um valor médio de densidade. Tá? Agora, se eu tomo, por exemplo, a água, né, quando eu olho para nesse movimento aqui e meço esse volume, a gente percebe que todo o espaço aqui dentro, ele está somente com água. Não existe poros, não existe, né, nenhuma diferença. A concentração, né, de água neste ponto, tecnicamente é a mesma que a concentração de água neste ponto, tá? Então você tem um valor mais exato, né, de quanto realmente você tem de ocupação para a massa dessa substância, tá? Então, nós temos aqui duas diferenças bem grandes, né? A densidade ela está relacionada para um corpo como um todo, né? Então este corpo ele pode ser composto por várias substâncias diferentes, né? E ser heterogêneo, ou seja, ele não tem uma distribuição dessas substâncias de forma igualitária. Tá? Ideia, né? O corpo humano. O corpo humano você tem camada de gordura, camada de músculo, né? Você tem sangue, você tem fluidos, você tem várias, né, ossos, e isso é heterogêneo, né? Você não tem a mesma constituição para todos, mas se eu pego a minha massa e o volume ocupado, eu vou ter a minha densidade, né? A densidade média do corpo humano. Tá? Agora, a massa específica, ela vai ser utilizada quando, né, eu tenho um corpo que ele é puro, normalmente puro, né? Ou seja, ele é composto por apenas uma substância, tá? E homogêneo, tá? Ou seja, ele é totalmente uma mistura, uma solução homogênea, tá? Em fins, né, para fenômeno de transportes, como a gente vai estar trabalhando, né, com fluidos, e os fluidos são considerados um meio contínuo e homogêneo, ou seja, eles não têm diferenças, né, a gente pelo menos vai considerar isso, tá? As propriedades médias, como a densidade média, ela coincide, né, com
a propriedade ou o valor, né, em qualquer parte desse fluido. Então a gente tem aí que a massa específica e densidade média, eles assumem os mesmos valores, tá? Então não existe essa distinção para fluidos, tá? Mas é importante que vocês saibam, né? Claro, salva aí menções contrárias, ou seja, pode-se dizer que numa dada situação, ocorra, né, que o fluido em si, ele não é um meio contínuo e homogêneo, tá? Isso pode acontecer, e daí a gente precisa, não, então vamos utilizar a definição de densidade média no lugar da massa específica, já que eu não posso afirmar que é a massa específica, tá? Então a massa específica, ela relaciona com maior exatidão, né, enquanto que a densidade média, ela está atrelada ali a valores médios, né, a valores não tão exatos assim, tá? As unidades dessa massa específica, né? A gente tem o sistema MKS, tá, gente, que é o sistema técnico. No sistema técnico, a gente não usa a unidade Newton, por exemplo, né? A gente usa a unidade de massa, né? A massa dada em quilogramas, ou seja, força medida em quilogramas, tá? Então nós temos ali que o peso, né, a massa específica ρ, ela é dada em UTM por metro cúbico, tá? O que é esse UTM? É a unidade técnica de massa, tá? Então a unidade técnica de massa, ela vai ser dada para nós como UTM, né? A unidade técnica de massa seria aí, usando a questão do peso, né, específico, né, ou melhor dizendo, né, você tem que 1 UTM é 9,81 quilogramas, né, que é o equivalente à força-peso da gravidade, tá? Então, digamos ali 10, né, você tem a gravidade 9,81, então quando você usa o mesmo valor, né, você está definindo ali a ideia do UTM, tá? O sistema MKS, né, ou SI, tá? Que os dois são iguais, esse asterisco só representa o sistema técnico, tá? Onde que é utilizado para a força a unidade Newton, tá? Então a gente tem ali o quilograma por metro cúbico, tá? Também comumente utilizado. E o sistema CGS, né, que é o sistema baseado no centímetro, no grama e no segundo, né, como unidades fundamentais, na qual a gente fala do DINA para a unidade de força, e que o peso, né, a massa específica é dada por grama centímetro cúbico. Tá? Lembrando que o centímetro cúbico é equivalente a ml. Então você também tem, por exemplo, grama por ml, né, que é muito utilizado para composição de fluidos e líquidos, tá? E gases. Tá? Enquanto que para sólidos normalmente a gente usa o centímetro, mas são unidades equivalentes, tá? Vou até colocar aqui para vocês, né? Nós temos aqui que isso equivale a grama por ml, tá? São equivalentes essas duas unidades. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, tá? E no quilograma metro cúbico a gente também pode utilizar a relação de quilograma por litro, né? Mas daí no caso elas não são equivalentes, precisa se fazer uma conversão devido, né, a 1 metro cúbico você possuir ali 1000 litros, tá? Bom, gente, falando um pouco a respeito desta propriedade, né, da massa específica, ela está muito atrelada ao conceito de temperatura, tá? O que isso quer dizer? Tá? Vocês devem ter visto em física, né, anteriormente, que a temperatura ela é a propriedade física, né, que quantifica o estado médio de agitação das moléculas. Né? Então ele está falando do estado vibracional. Né? Quanto maior a temperatura, maior esse estado de agitação. Está atrelado à energia interna do seu sistema, do seu corpo. Tá? Então, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação. Salvo em exceções, tá? Salvo em algumas substâncias um pouco diferentes, né? A tendência normal dos corpos é que aumentou-se a temperatura, o sistema ele fica mais agitado, as moléculas se distanciam
e você tem então que o corpo tende a dilatar-se, tá? Então você tem um corpo com volume inicial, a partir do momento que você aumentou a temperatura, né, cedeu calor para ele, a temperatura, o estado de agitação aumenta, ele dilata. Porém, a massa específica, a massa do corpo, mantém-se a mesma, você não proveu massa para ele, tá? Você proveu calor, calor proveu agitação e distanciamento entre essas moléculas, aumentando então o volume. Então, se a gente parar para pensar dessa forma, se eu tenho um certo corpo, ele aumenta o volume aumentando, a massa específica diminui. Tá? E o contrário também é válido. O que isso quer dizer? Que se eu resfrio esse corpo, ele se contrai, tá? O volume que ele ocupa diminui, porque diminuiu a agitação molecular, as moléculas estão mais próximas, tá? Então ele se contrai, o volume que ele ocupa passa a ser menor, e com o volume menor, né, a divisão pelo número menor, a densidade desse corpo ele aumenta. Digo aí, salvo exceções. Então essa propriedade ela é alterada em decorrência de variações de temperatura. Tá? Então a massa específica de um corpo não é sempre a mesma. Ela é a mesma dada uma condição. Quais condições? Condições normais de temperatura e pressão. Né? Dependendo da pressão que age no corpo, ele também pode ser comprimido ou expandido. Né? Ele pode dilatar por forças de compressão. Tá? Ou forças tensionantes que atuam sobre ele. Então, a pressão, a densidade, ela não mantém-se a mesma de um certo corpo. Ela pode ser alterada. Tá? Então, ela está atrelado a essa condição de temperatura e condição de pressão. Tá? Mudou essas condições, essa propriedade ela também muda. Tá? É importante que vocês saibam disso. Tá? Bom, exemplo, né? Você tem no caso a água, né? A dilatação anômala da água. O que é anômala, tá, gente? É estranho, diferente, ela não segue um pouco esse comportamento, tá? Ela tem um comportamento um pouco diferente, né? O que acontece com a água, né? A água, quando ela sofre dilatação térmica, né? Ela não segue essa relação iguais aos demais fluidos, tá? Ou seja, não totalmente, né? A gente tem um ponto ali que é o seguinte, né? No geral, ofereceu-se calor, o fluido ele vai se expandir, tá? Retirou-se calor, resfriou, ele comprime, tá? Agora, a água ela faz um processo estranho, diferente. Até certo ponto, você está oferecendo calor para ela e ela está se comprimindo. Ela para de se comprimir, mesmo aumentando a temperatura, e depois ela passa a se expandir. Então ela faz esse processo um tanto quanto estranho. Né? Ao invés de ela sempre estar dilatando conforme a temperatura aumenta, ela não faz isso. Ela aumenta até um certo ponto, tá? Aumentando-se a temperatura, e depois ela começa a diminuir, né? Ou melhor, né? O volume dela diminui, né? A densidade dela aumenta até certo ponto, depois ele passa a cair porque o volume começa a aumentar. Então ela tem um comportamento um tanto estranho, que é este o comportamento aqui. Tá? Então o que acontece? Eu tenho água em estado sólido, né? Gelo, ela tem um certo volume. Tá? Conforme eu estou oferecendo calor para ela, né? Ou seja, a temperatura vai aumentando, o gelo vai se tornando água e ele chega neste ponto. Tá? Então, neste ponto, você tem um volume de água em estado líquido. Tá? Conforme a temperatura vai aumentando, o volume da água vai diminuindo, tá? Até os 4 graus Celsius. Certo? Até os 4 graus Celsius, o volume da água diminui. Isso se dá pela formação de cristais, ou seja, a água em estado sólido ela forma cristais. Esses cristais ocupam um volume maior do que era em estado líquido. Isso gera essa relação anômala, né? essa relação estranha. Tá? E a partir de 4 graus Celsius, ela passa a se comportar com naturalidade. O que isso quer dizer? Né? Aumentando-se a temperatura, o volume começa a aumentar. Tá? Então, a 4 graus Celsius, tá? A densidade da água é a máxima. Por que ela é máxima? Porque ela tem
a menor ou o menor volume possível. Note que antes desse ponto o volume é maior e depois desse ponto o volume continua sendo maior. Então, quanto maior o volume, menor a massa específica, menor a densidade. Tá? Então nós temos ali que entre 0 e 4 graus Celsius, o volume da água tende a aumentar, né? Entre 0 a 4 graus Celsius, o volume tende a aumentar conforme a temperatura diminui, tá? Então a temperatura diminuindo, né? O volume da água aumenta, isso é totalmente diferente da ideia inicial, né? E quando a temperatura é maior que 4 graus Celsius, o volume tende a aumentar conforme a temperatura aumenta, tá? Então são diretamente proporcionais e inversamente proporcional, tá? E isso acontece exatamente pela essa visão, esse formato, né, dos cristais de gelo. Né? Então as moléculas se arranjam numa rede cristalina que ocupa mais espaço do que no estado líquido em si. Tá? E a curva da densidade da água pela temperatura. Tá, gente? Então, o que acontece? A menos 10 graus Celsius, né, que a gente tem temperatura e valor da densidade. Então, note que os valores, isso aqui foi feito experimentalmente, tá, gente, com coleta de dados. Então, note que os valores da densidade da água não são os mesmos. Note que a quase 30 graus Celsius, a densidade da água é menor que 0,996. Claro, se você parar para observar, esses valores são muito próximos de quanto? De 1, né? Ou seja, 1 grama por centímetro cúbico, ou 1000 quilogramas por metro cúbico. Tá? São muito próximos, mas existem distinções. Tá? Claro que a gente vai considerar valores médios na disciplina, mas é importante que vocês saibam disso. Então, o valor da densidade não é o mesmo, né? Ou massa específica, ela se altera conforme a temperatura também se altera. Se eu mantenho a temperatura constante, a densidade, né, a massa específica fica constante, desde que a pressão também se mantenha. Tá? Mas acontece essa relação. Então, note que essa curva de menos 10, né, até o zero, a densidade ela vai aumentando, isso quer dizer que o volume está diminuindo, né? E você vai chegando muito próximo aqui dos 4 graus Celsius, que é esse ponto mais alto, onde que você tem praticamente 1, né, de densidade, e conforme a temperatura vai aumentando dos 4 graus Celsius, essa densidade ela vai caindo, né? Ela vai diminuindo. Em 20 graus Celsius, por exemplo, você tem praticamente 0,998 gramas por centímetro cúbico de água. Tá? Então, a temperatura ela influencia muito, né? Tanto na viscosidade, como a gente falou no vídeo anterior, quanto na densidade de um corpo. Tá? Densidade relativa, tá, pessoal? O que é densidade relativa? Quando a gente usa o termo relativa, né, a gente está fazendo uma comparação. Tá? E essa comparação ela é obtida através da razão entre os dois objetos, dois corpos que a gente está comparando. Tá? Então, o que é calcular uma densidade relativa? Tá? Ela é a razão da massa específica, né, ou densidade absoluta, de uma substância pela massa específica de outra substância tomada como referência. Né? Então, dessa forma, a densidade relativa é um número puro, né, grandeza adimensional, ou seja, ele não tem unidade. Tá? Ele vai conceituar, relacionar quanto a gente tem de comparação de uma substância para outra. Tá? Então, a massa específica relativa é igual à massa específica da substância pela massa específica de referência. Exemplo, o chumbo. A massa específica do chumbo é de 11,34 gramas por centímetro cúbico. A do ferro é de 7,874 gramas por centímetro cúbico. Se eu comparar a nossa massa específica, né, ou a nossa densidade absoluta, nós temos então que a densidade relativa entre o chumbo e o ferro vai ser 11,34 dividido por 7,874, que vai dar aproximadamente 1,44. O que quer dizer esse 1,44? Quer dizer que a massa específica do chumbo, né, é 1,44 vezes maior que a massa específica do ferro. Tá? Isso é uma relação entre os dois. Tá? Isso até pode ser utilizado para definirmos, por exemplo, a questão do empuxo.
Tá? Se a massa específica, a relativa entre os dois corpos, for maior do que 1, tá? O corpo ele afunda. Se a massa, a densidade relativa for menor do que 1, o corpo flutua. O que eu quero dizer? Imagina que eu colocar ferro e chumbo, ambos fossem fluidos, não estivessem em estado sólido. Né? O chumbo ele afunda no ferro, porque a sua densidade é maior do que a do ferro. Agora, se eu colocar ferro em chumbo, né, tivesse chumbo diluído, né, em estado líquido, e colocasse ferro, ele iria afundar. Ah, claro, tomando consideração, né, ele iria flutuar. Tá? Então isso também traz uma ideia muito bacana para a questão de flutuabilidade de certos materiais. Tá? A densidade relativa consegue mostrar isso. Tá? Então, exemplo. Em certa indústria, são utilizados 3 grandes reservatórios cilíndricos para armazenar 3 substâncias distintas em estado líquido, tá? Que posteriormente irão compor o produto da empresa. Por um erro de conferência, não foi identificado em qual reservatório encontra-se uma substância, tá? Em cada substância. Tá? Digamos que a preocupação aí é qual, tá, gente? Imagina que você tem 3 reservatórios, ele vai alimentar a sua linha de produção. A quantidade de material de cada não necessariamente é a mesma, então você precisa controlar a vazão de entrada de um, controlar a vazão do outro e a vazão do 3. Então você precisa saber o que tem em cada reservatório para fazer esse controle, tá? E fazer essa relação. Tá? Então aqui por erro de conferência não foi identificado. Tá? E o engenheiro responsável decide então extrair uma pequena amostra de 30 ml, né, de cada um dos tanques, medir a massa de cada amostra, calcular a densidade absoluta de cada substância e, através de uma tabela auxiliar, determinar qual é a substância, né, qual a substância encontra-se, né, em cada um dos tanques. Tá? Então, considerando que a amostra do tanque 1 apresente massa de 29,24 gramas, a amostra do segundo tem a massa de 27,36 e a do tanque 3 massa de 23,67 gramas, ou seja, ele tirou 30 ml de cada um, tá? E através dele, ele fez aqui essa amostragem, mediu ali a massa. Né? Então, primeira pergunta, a densidade absoluta de cada uma das substâncias. Daí, 2, utilizando a letra B, utilizando a tabela 2 abaixo, determine qual é a substância em cada um dos tanques. Tá? Então, vamos lá. Letra A. O que nós temos? No primeiro tanque, vou colocar aqui tanque 1, a massa específica, né, o nosso ρ, vai ser dado por a massa que foi tirada, 29,94. Tá? Então, 29,94 dividido pelo volume. Quanto que foi de volume? Ele tirou 30 ml, né, de cada um dos tanques. Então, dividido aqui por 30. Tá? Então, se eu dividir a massa pelo volume, 29,94 dividido por 30, nós temos 0,998 gramas por ml. Tá? Ou seja, no nosso primeiro tanque, se a gente olhar a massa específica, a densidade absoluta, a gente já sabe que é a água. Tá? Então, no tanque 2, nós temos aqui ρ. A massa é de 27,36, tá? Então 27,36 por 30. Tá? Então nós vamos ter aqui que a massa específica, tá? Ou densidade absoluta, 27 por 36 dividido por 30 vai ser igual a 0,912 gramas por ml. Tá? Então nós temos aqui que a segunda é óleo. Tá? E o terceiro, massa específica, vai ser igual. A massa é de 23,67 dividido por 30. Então nós temos
0,789 gramas por ml, tá? Desta forma, a gente pode, então, na letra B, dizer com exatidão, né, ou pelo menos especificar, que no tanque 1 você tem água. Seria muito fácil também identificar visualmente, né? Tá? Seria muito fácil identificar visualmente, mas lembre-se que, nossa, precisaria de tudo isso, era só olhar que a gente conseguiria saber o que era o quê. Né? Pelo cheiro, né? Tem essas características. Concordo plenamente com você, tá? Mas pense em uma outra situação onde que você não conseguiria, né, através de olho nu, fazer esse tipo de verificação, tá? Ela é mais conceitual para você expandir, né? Pense nesse problema nesta forma. Claro, né? Eu abriria o tanque, eu saberia ver qual que era que tinha água, qual que tinha, no caso, o 2 é óleo, né? E o terceiro era álcool, né? O álcool etílico. Né? Então, claro, né? Visualmente, através das sensações, cheiro, odor, tá? A gente conseguiria saber, né, qual era cada um deles, né? Através da própria amostra. Não precisaria fazer isso. Mas digamos que eu tenha substâncias inodoras, né? Ou incolor, qualquer relação dessa que você não consiga, né, olhar a olho nu e identificar qual substância fosse, né? Aí você precisaria partir para isso. Então, leve isso para além dessa situação, tá? Tente generalizar um pouco mais, tá? Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui e no próximo eu venho falar de uma outra propriedade que é o peso específico, tá? Então até lá, fui!